E aí você, de fato, precisará desenvolver a habilidade de liderar. E liderar para que os seus liderados sintam-se inspirados e motivados, para que eles, de fato, estejam engajados e mobilizados para alcançar os objetivos do seu negócio. Esse é o aspecto principal, objetivo do desenvolvimento de uma liderança, engajar, fazer com que as pessoas, de fato, estejam comprometidas com as metas e resultados esperados do negócio. Identificar as crenças e padrões de comportamento que são mais motivadores para cada membro. Isso é, de fato, uma liderança. Porque é muito fácil um líder tocar um negócio, tocar uma equipe com apenas estímulos gerais. Eles sim devem existir e têm o seu lugar. Porém, a grande habilidade, o diferencial de uma liderança é justamente entender quais são os aspectos que motivam cada um dos componentes das suas equipes e trazer estímulos para que eles sintam-se desafiados ao alcançar os objetivos do negócio, que eles entendam também que a consequência será a proximidade do alcance dos seus objetivos pessoais. Isso é a habilidade de um líder, entender a composição do seu time, os estímulos que fazem com que eles se movam e trazer estratégias para que os resultados sejam alcançados. Negociação e resolução de conflitos. Ao entender a linguagem e os conjuntos de comportamento do outro lado da mesa, no caso de uma negociação, por exemplo, é possível encontrar soluções mais criativas, mais efetivas, para que você, no momento de negociação, não tenha tantos conflitos e que o objetivo final de uma venda, de uma comercialização, de um fechamento de uma parceria, seja de fato alcançado. Então, se nós temos uma visão unilateral, apenas da nossa parte, de levar vantagem, por exemplo, isso tende a ser um resultado que vocês terão a curto prazo. Mas será que o negócio de vocês ele foi concebido para existir no curto prazo apenas? Será que eles passarão do primeiro ano tendo atuação apenas observando e pensando apenas no seu lado? Ou será que o negócio foi concebido para que se perpetue, para que gere riqueza, para que gere crescimento? Certamente, o negócio que vocês conceberam é para que se cresça, se desenvolva. E a partir disso, a ideia é que numa negociação haja aquela relação chamada ganha-ganha, onde de fato vocês têm o seu ganho, mas o ganho que vocês têm não represente uma perda para o outro lado. Existe um limiar, existe um meio termo, onde ao colocar-se na posição do outro, utilizando a habilidade de empatia, vocês consigam trazer negociações que sejam benéficas para os dois lados. Essa é uma grande habilidade da PNL que está diretamente relacionado à negociação e à resolução de conflitos. Imagine que você tem uma crença limitante de que não é possível crescer a sua empresa. Certamente, essa visão que está no seu subconsciente, porque, de novo, ninguém em sã consciência abre um negócio querendo que ele não cresça, querendo que ele não expanda. Certamente todos nós queremos que cresça, que expanda, para que nós geremos lucro e tenham aí os frutos disso. Mas o subconsciente pode ter essa mentalidade. E aí, qual é o efeito cascata? O que isso acontecerá? O que isso reverberará, contribuirá para o resultado do negócio? Certamente negativamente. Porque se você, que é a cabeça pensante do negócio, tem essa crença, não adianta um colaborador, um parceiro, um fornecedor, um cliente acreditar. Porque você próprio, inicialmente, não está acreditando. Então essa é uma crença que de fato deve ser evitada, deve ser eliminada, deve ser tratada. Nós falamos de algumas ferramentas para isso nos momentos anteriores, para que vocês de fato consigam transpor esse objetivo, que é natural, sobretudo quando se começa um negócio, e essa deve ser talvez o momento de grande parte de vocês, mas naturalmente, quando está no início de um negócio, a tendência é que essas dúvidas gerem esse comportamento de achar que o negócio não vai dar certo e que não vai crescer. E aí temos uma série de desencadeamentos negativos que vão influenciar negativamente o resultado do nosso negócio. Agora nós vamos entrar no aspecto de desenvolver aqui, de falar de algumas técnicas específicas e práticas sobre a programação neurolinguística. A primeira delas, talvez a mais conhecida comumente, é a chamada rapport. Essa palavrinha diferente nada mais é do que uma técnica que constitui um relacionamento de confiança e empatia, como eu falei, com os envolvidos no processo, usando a habilidade de linguagem corporal e comunicação verbal que nós devemos ter nessa comunicação e uma escuta ativa, como eu disse anteriormente, com os nossos clientes, parceiros e fornecedores. Então, lembra da visão unilateral?
naturalmente, ao falarmos com essas outras partes, fornecedores, clientes, parceiros, nós tendemos a apenas colocar a nossa forma de falar, de agir, de argumentar, de se comportar. Mas será que, ao fazermos isso está sendo gerado no outro uma satisfação, um bom relacionamento, a vontade de voltar, a indicação para outros? Essa é a reflexão. E, naturalmente, nós, seres humanos, tendemos a nos identificar com aqueles que são parecidos conosco, que são iguais a nós. Então, partindo desse pressuposto, uma das principais habilidades que é denotada pelo rapport é, primeiro, identificar qual é esse conjunto de comunicação, de crenças, que o meu interlocutor, o meu cliente, o meu parceiro, o meu fornecedor utiliza. E a partir dessa observação, trazer a técnica do espelhamento, que está diretamente ligado ao rapport, e também me comportar de uma forma que eu esteja inserido nesse mesmo contexto de comunicação e de crenças imputada, utilizada por ele. Isso gera conexão. E aí sim, alcançamos o objetivo, que é justamente fazer com que ele volte, com que ele compre, com que ele indique outros e com que ele faça a espontânea e talvez mais eficaz propaganda boca a boca. Isso aqui é um exemplo de rapport. Imagine um pequeno empresário, como vocês, usando a técnica de rapport para criar uma conexão com seus clientes, fazendo contato visual, espelhamento, como eu falei, linguagem corporal e usando também uma linguagem semelhante à do seu cliente, como eu já falei anteriormente. Essa é a técnica, esse é o resumo do que deve ser feito nessa técnica do rapport dentro do PNL. Isso pode ajudar a criar uma relação mais forte e, obviamente, aumentar a fidelidade, fazer com que o cliente volte e permaneça comprando com você. Será que você quer clientes satisfeitos, fidelizados com o seu negócio? A resposta todos nós já sabemos, com certeza sim, né? Ancoragem. Utilizem a técnica da ancoragem, que é a técnica de utilizar a associação de um estado emocional positivo com um sentimento, ou uma sensação, ou um evento. Por exemplo, um vendedor pode usar a ancoragem para associar a sensação de confiança a uma determinada técnica de vendas. Então, digamos que você acabou de ser treinado sobre uma técnica de quebra de objeção. Você aprendeu como quebrar a objeção quando o preço está caro, como nós falamos anteriormente, quando o cliente diz que o produto está caro. Quando você aprende aquilo e você entende que aquilo pode influenciar positivamente nos seus resultados, você tende a ter mais confiança em aplicar aquilo e você atrela aquele comportamento a um resultado de sucesso. Isso é a técnica de ancoragem. É utilizar ferramentas, utilizar técnicas para colher resultados e sempre, ao utilizar, já imaginar o resultado acontecendo e não apenas o estado atual em que você está, mas já se imaginar colhendo os frutos. Por exemplo, fazendo a grande venda, qual vai ser o faturamento, qual vai ser o lucro, o que eu poderei fazer com aquele lucro, comprar um equipamento novo, fazer uma viagem, trocar de carro, uma série de fatores, fazer uma viagem que lhe trazem prazer. Então, é sempre pensar no que você está fazendo e na consequência colhida por aquilo nos vários aspectos do seu negócio. Ressignificação. Bom, essa é a técnica mais utilizada no PNL e nas sessões de coach. Nada mais é, como o próprio nome já diz, é uma técnica usada para mudar a perspectiva, a forma como nós vemos determinadas situações, determinados estímulos no nosso negócio. Então, quando nós falamos ali do copo, se você está vendo meio cheio, meio vazio, é exatamente a forma como você está vendo. Normalmente, muitos de nós, ao empreender, temos alguns bloqueios, que normalmente são alguns traumas. Então, por exemplo, digamos que eu já tive um negócio e eu quebrei. Eu fechei meu negócio faliu por alguma disfunção, por alguma incapacidade ou incompetência minha, que eu não tinha, por exemplo, algum drive mental de negociação e por aí vai, pegando um exemplo simples. Logo, se depois de algum tempo eu me deparar com a possibilidade de voltar a empreender, naturalmente, isso tende a me retrair, a fazer com que eu não avance, porque a significância que eu tenho de empreender me denota um sentimento ruim de fracasso, de insucesso. Isso é o subconsciente. Mas quando nós temos a habilidade de ressignificar desenvolvida, o que nós fazemos com isso? Entendemos os fatores que levaram ao insucesso, trabalhamos esses fatores e nos tornamos mais qualificados, mais preparados para enfrentar novamente aquele mesmo desafio, tendo uma visão diferente de que agora é um novo momento, de que agora eu estou mais preparado,
de que agora eu segui os caminhos que deveriam ser seguidos, como por exemplo, a analogia da casa, agora eu fiz a base que não tinha feito no negócio anterior e por aí vai. Então eu começo a ter uma visão diferente do mesmo fato. O fato é empreender. Agora, empreendendo, em um momento eu tive insucesso e ao ressignificar, eu entendo que ao empreender eu posso sim, ao utilizar um caminho diferente, ao ressignificar, ter sucesso. Então, esse é o exemplo mais simples de como ressignificar, de como ver o seu negócio. Ao enfrentar um fracasso no seu negócio, em vez de se concentrar em perdas ou do seu erro, o empreendedor deve usar a técnica de ressignificar para encontrar o lado positivo da situação. Então foi exatamente o que eu já antecipei para vocês no exemplo desse contexto de um fracasso ou do insucesso ou de um fechamento de um negócio. Mais uma técnica de PNL. Agora vamos falar sobre visualização. Lembra da lente no exame de vista? Como vocês veem aqueles estímulos, as situações que estão diante de vocês? Como vocês veem o cenário do pós-pandemia? Será que é somente só dificuldade? Será que todos estão fechando as portas? Será que todos estão tendo prejuízo? Ninguém está tendo retorno? Ninguém está tendo lucro? E se tem, o que é que eles estão fazendo que eu não estou fazendo? Será que eu estou fazendo tudo o que eu posso para buscar o melhor resultado do meu negócio? São perguntas, lembra? Perguntas poderosas que vão fazer com que vocês reflitam sobre o seu perfil, o seu desenvolvimento enquanto profissional autônomo, como profissional empresário, como microempreendedor individual, e possa visualizar um cenário diferente, visualizar resultados diferentes. Muitas das vezes, nós tendemos a olhar para o cenário atual e replicar isso para o futuro. Bom, se hoje está ruim, não vai melhorar no futuro, vai continuar de mal a pior. Essa é a visão comum que todos nós temos, naturalmente falando. Mas quando desenvolvemos a habilidade da PNL, da visualização, nós conseguimos desenvolver a habilidade de ver cenários favoráveis e de trilhar caminhos que vão nos levar a esse patamar, a esse nível. Continuando. Imagine agora que você está planejando um novo negócio ou implementar um novo produto no seu mix. Você pode usar a visualização para criar uma imagem mental clara do resultado que você espera, como o sucesso do projeto ou a satisfação do cliente. Imagina você fazer um produto em que o cliente fala: Fernando, muito obrigado, eu adorei esse produto, eu adorei essa comida, eu adorei essa calça, estou falando de coisas simplórias, eu adorei essa massagem, eu adorei esse corte de cabelo. Isso não tem preço, realmente isso traz para a gente uma satisfação que faz com que nós tenhamos um direcionamento. O que foi que eu fiz para que o Alisson se sentisse tão satisfeito? A partir disso, replicarei para os outros clientes que têm um perfil como o dele. Isso é a habilidade da empatia, é a habilidade de fazer com que o cliente se imagine tendo esse resultado. E isso vai direcionar e vai te dar mais energia para que você possa buscar trilhar esse caminho, que se não tiver essa percepção, certamente nós tendemos a esmorecer no meio do caminho e não buscar esses resultados melhores através da visualização. Nós vimos que através da PNL é possível identificar e eliminar crenças limitantes, substituí-la por crenças positivas e fortalecer todo esse nosso conjunto de crenças para que assim nós possamos ser capazes de impulsionar os nossos negócios e trazermos resultados cada vez melhores. Eu acho que é muito claro que todos nós, ao empreendermos, nós entramos otimistas, mas em função dos estímulos negativos, e são muitos nesse momento, nós tendemos a esquecer do objetivo maior, a esquecer do potencial que víamos naquele negócio quando começamos. Então, a PNL e a blindagem mental, que são os dois temas de hoje, vêm justamente para fazer com que nós tenhamos essa perspectiva, esse mindset, essa mentalidade apropriada para a busca do sucesso e para continuar com essa chama viva de que os resultados de hoje não são os mesmos ou não serão se nós tivermos uma atitude diferente para o nosso futuro. Um resultado cada vez melhor.